Lembras-te destes meninos, os headset de realidade virtual para PlayStation 4? Pois bem, isto passou debaixo do radar de muita gente, não sei bem como, mas a PlayStation revelou quase tudo sobre a nova versão dele. Sim, ouviste bem, está confirmado que vamos ter uns novos óculos de realidade virtual para tirarmos todo o partido da performance da PlayStation 5. E calma, eu sei que tu queres saber preço, queres saber data de lançamento, já lá vamos, mas antes de tudo, pá, tenho que vos apresentar. Portanto, o nome. Como é que se irá chamar o novo headset da PlayStation de realidade virtual? Provavelmente uma coisa super futurista? Não. São os PSVR 2. Bem, a equipa que ganha também não se mexe. Curto e grosso é como a gente gosta. Mas primeiro, para perceberes todas as características dos PSVR 2, tenho de falar de uma tecnologia que eu na altura estava super entusiasmado, mas que depois meio que me desiludiu. Os PSVR originais. Ouve, tu se calhar também passaste pelo mesmo, mas quando estes meninos saíram eu estava super entusiasmado, eu queria muito ter uns e depois parecia que não havia em lado nenhum, estava super esgotado. Pois bem, a verdade é que eu lá consegui arranjar uns, estava mesmo super entusiasmado com a revolução dos jogos e a verdade é que tenho que te admitir, ao longo dos últimos anos, se eu liguei estes headsets 10 vezes, foram muitas. Mas olha, os mecanismos pá, ainda funcionam, está fixe. Isto aqui também, espetáculo. Em termos de durabilidade está bom. No entanto, estes PSVR acabaram de ser um bocadinho como o Bruno Carvalho no Big Brother. Tipo, a primeira semana é muito fixe, estás sempre a ver, querias experimentar, mas passado isso, epá, é o Bruno Carvalho no Big Brother. Presidente. Por amor de Deus, presidente. A verdade é que conceptualmente eles tinham tudo para dar certo, só que a tecnologia simplesmente ainda não tinha lá chegado. E para tu perceberes o porquê das características dos PSVR 2 que já te vou falar e porque é que pode realmente ser uma revolução no mundo do gaming, tens que perceber primeiro quais é que eram os problemas dos PSVR originais. O problema número 1 deste equipamento estava aqui dentro e era a baixa resolução. Isto podem parecer uns olhinhos, mas isto na verdade são dois ecrãs que estão aqui dentro e simplesmente não tinham resolução suficiente. Então o que acontecia é que tu metias os bichos e estavas a ver os pixels. Sim, ok, conseguias-te abstrair disso passado um bocado, mas cada vez que os metias, lembravas-te, eu estou a ver pixels, não estou a ver um mundo virtual. Não sentias que fazias mesmo parte daquele mundo, parecia que estavas a meter-te lá à força. Depois, o segundo problema, e este foi sem dúvida o maior de todos, é que uma parte das pessoas que experimentava este ou qualquer outro headset de realidade virtual sentia-se enjoado e com vontade de vomitar e com dores de cabeça e com suor. Pá, tu estás a jogar, tu queres te divertir, não te queres sentir mal. E porquê é que isto acontecia? Duas coisas. A latência, ou seja, quando tu viras a cabeça e o teu cérebro não vê logo o movimento também a acontecer, isto confunde um bocado o bicho. Tu mexeste e só passado uns milésimos é que eu vi as coisas a acontecerem. Opa! Algo de errado não está certo. E a segunda coisa, prendia-se com a taxa de atualização dos ecrãs, porque tu sabes, a vida real tu vês a muitos FPS e se no mundo virtual também não vires a mais ou menos os mesmos FPS, então o teu cérebro vai ficar todo maluco. Já o terceiro problema tinha a ver com o setup todo complicado da coisa. Tu tinhas aqui dois cabos que vinham dos PSVR, mas depois tinhas que ligar isto aqui a uma caixa e depois tinhas de ter também a PlayStation Camera e depois se quisesse jogar certos jogos também tinhas de ter aqui os Move, que também é uma tecnologia já muito antiga e tudo isto junto era montes de cabos, era complicado e simplesmente tu pensavas, aí agora vou ligar aquilo tudo. Epá, já nem me apetece jogar. Isso, quando olhavas para o preço dos PSVR, tinhas que olhar também logo para o preço destas duas coisinhas. E por falar nisso, para quem já tinha uma TV 4K com HDR, e pá, se tu tens uma QLED, se tens uma OLED, se tens uma micro LED, então tu queres tirar partido do HDR. E quando ligavas o HDMI, tinhas que ligar da consola para aqui e depois daqui para os PSVR e outro para a tua televisão, perdias o HDR, ou seja, se quisesse o HDR, tinhas que ligar esta caixinha cada vez que quisesse jogar. Se quisesse ter a caixinha ligada e depois era só ligar os cabos para jogar, então esquece o HDR quando estavas a jogar sem ser em VR. E eu tenho que admitir, como nerd orgulhoso que sou de televisões, passado um mês eu disse, não vou perder aqui o meu PES 2020 em HDR só para ter isto ligado quando já não uso isto. E simplesmente desliguei a caixa. Ora, o último problema foi, claro, a falta de jogos. Quando este equipamento foi lançado, nós pensávamos que vinham aí muitos jogos e não vieram assim tantos jogos. Havia jogos porreiros, claro que sim, mas nada como tinhas para o catálogo da PS normal, pá, um The Last of Us, etc. No fundo, aqueles jogos que te fazem comprar a consola. Posto isto, a verdade é que estes meninos também funcionam com PS5, mas já estão muito atualizados e então é aí que entram os novos PSVR 2 que vêm resolver todos os problemas que eu acabei de falar. Eu sei que tu queres ver o design, mas isto foi uma das poucas coisas que a Sony ainda não mostrou, porque claro,
está a aguardar para a apresentação oficial. Mas disse-nos, por exemplo, que os ecrãs lá dentro agora vão ser OLED. E como tu sabes, isto é a melhor tecnologia que tens neste momento em termos de ecrãs, latência bué baixa, pretos que são pretos, grandes cores, grande saturação, portanto vais ter uma experiência de utilização melhor. Não só isto, como vais ter uma resolução por cada olho de 2000 por 2040, ou seja, aquela história de parecer pixelizado, esquece isso. E ainda vais ter uma taxa de atualização de 90 ou 120 Hz, ou seja, aquilo que eram os enjoos, à partida vai estar muito melhorado, se não 100% solucionado. É um bom ponto de partida, não te enjoares, né, Rui? É um bom ponto de partida. O Rui hoje está-se a sentir triste sem microfone, coitadinho. Além disto, vais ter ainda também uma separação das lentes ajustável, porque tu sabes, nem todos temos os olhos à mesma distância, uns temos os olhos aqui, os outros temos os olhos aqui, os outros temos os olhos no meio. Aqui pronto, aqui se calhar não, aqui é demais. E tudo isto vai-te proporcionar no final um campo de visão de 110 graus, portanto ok, não é os 180, mas o que tu estás focado também é no que está a acontecer aqui, portanto acho que vai ser mais do que suficiente para sentires que estás dentro do jogo e não com o headset em cima. Portanto, Bernardo, ok, o problema dos enjoos, o problema da baixa resolução está resolvido. Então, pá, é mas aquela história do setup. Ora, isso eles também resolveram, primeiro metendo sensores de movimento no próprio headset, são 6 sensores, tens também um sensor de infravermelhos para medir a distância a que estás das coisas e tens ainda 4 câmaras colocadas no headset, mais uma câmara por olho, que é para medir o movimento dos teus olhos, e as 4 câmaras é para medir o que está à volta. Ou seja, não vais precisar de uma PS câmara, vais poder usar o headset só por si. Só por si, isto é, vais precisar também da PlayStation 5 e dos comandos, que à partida virão na caixa, só que vais-te ligar à PlayStation 5 apenas e só com um cabo USB-C. Além disso, ainda vais ter um microfone incorporado nos PSVR 2 para poderes falar com a malta e vais ter também um jackzinho para ligares os fones. Portanto, malta, está-me a parecer muito bem, eu mal posso esperar por os experimentar. E mais uma coisa, eles vão-te meter literalmente a cabeça a abanar. Sim, também vai ter um motor ático nos próprios headsets, para imagina, levas um tiro e aquilo, bom. Agora, provavelmente estás-te aí a perguntar, e bem, ó Bernardo, até como é que eu vou interagir com o jogo? Essas cenas que foram lançadas para a PlayStation 3 vão continuar? Não, nada disso. Vamos ter agora uns controladores totalmente novos e redesenhados que são os VR2 Sense Controllers. E eles não mostraram o design ao certo, mas conseguiste ver ali nas sombras durante a apresentação mais ou menos qual é que vai ser o seu look. Vai ser uma coisa parecida com os dos Quest 2. Para mim, Sony, tudo ok. Acho que é a maneira certa de fazer os controladores. Simplesmente não se esqueçam de incluí-los na caixa. Epá, por favor, ninguém vai usar o PSVR com o comando da PlayStation 5 todo o tempo. Portanto, se querem vender isso, vendam com os comandos na caixa. Mas repara, mesmo os comandos, ao contrário do que aconteceu com os PSVR originais, estão mesmo desenhados para a realidade virtual. Eles têm 6 eixos para medirem como é que tu estás a mexer o comando, sempre se está para cima, se está para baixo, para o lado, inclinado, menos inclinado. Tem também sensores infravermelhos para perceber onde é que estão os teus dedos. E caso tudo isto falhe, tem ainda LEDs para as câmaras do PSVR 2 verem onde é que estão ao certo os controladores. Porque, claro, estás dentro do jogo e se a tua mão não estiver onde está a tua mão na realidade, então o teu cérebro vai dizer não quer mais disto. Para além disto, ainda vai ter uma feature muito interessante que é a mesma que tens nos controladores da PS5, é aquele feedback ático, não só no R2 como em todo o controlador. Imagina, tu estás a sentir a pulsação da pessoa com quem estás a jogar, não é o, vamos dizer, a Ellie do The Last of Us, ela está a ficar estressada, tu vais começar a sentir nos comandos assim, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum. E isto foi um batimento cardíaco, caso não tenham percebido. Eu ponho o sound effect. Vais pôr? Boa. Rui sempre aqui a salvar a malta. Posto isto, já sabemos como é que vão ser os equipamentos, agora falta só resolver um problema, que é a falta de jogos. E relativamente a isto, não foi dada muita informação, mas foi anunciado um jogo novo, Horizon Call of the Mountain. Eu não posso expressar muito porque nunca experimentei, aliás, nunca joguei nenhum Horizon, mas aí tens. Oh Bernardo, ok, agora nós queremos experimentar isso. Quando é que será a data de lançamento? Bom, a partir deste momento no vídeo, disclaimer, isto vai ser só especulação, vai ser a minha opinião, a Sony não nos deu uma data de lançamento. Agora, acho que conseguimos fazer aqui uma previsão bem acertada e, na minha opinião, os PSVR virão para o mercado ou em 2022 ou mais tardar em 2023, mas eu acho que em 2022 é bem possível, para já porque a Sony quer aproveitar todo o buzz do metaverse e da realidade aumentada com a realidade virtual. Não se esqueçam que eles são uma empresa, eles querem vender coisas e querem fazer dinheiro. E além disso, os PSVR originais já saíram
há muito tempo. A única razão que eu vejo para eles não meterem cá fora os PSVR já em 2022 são duas razões, na verdade, que é a falta de PS5, ainda nem toda a gente que tem uma PS5, ou melhor, que quer ter uma PS5, conseguiu comprá-la, e também a falta de componente geral que existe no mercado por causa do bicheiro que anda aí no ar. Ainda assim, eu estou confiante que possamos ver os PSVR 2 ainda este ano, lá mais para o final do ano, para serem vendidos assim na altura do Natal. E quanto é que vão custar? Bom, para perceberes o racional da Sony por trás do preço dos PSVR 2, então tens de perceber uma coisa, que é o grande negócio da Sony, como eles fazem mais dinheiro, é através da PS Store, é vendendo jogos e depois vendendo o conteúdo dentro do jogo. E sempre que alguém compra FIFA Points, eles estão a comer um bocadinho. Repara que tu, ao comprares uma PlayStation, aquilo tem o custo das peças para eles, se calhar vão fazer, não sei, 100 ou 200 euros em cada PlayStation, se calhar até menos, mas depois todos os jogos que tu comprares, todo o conteúdo que tu comprares durante os 7 anos que vais ter a PlayStation, eles vão estar sempre a encher. E isto serve-me para dizer que a Sony não terá interesse em meter uma grande margem de lucro em cima do headset. Aliás, já vimos no mercado que tudo o que são headsets acima dos 500 euros, tipo os HTC Vive, etc., não funcionaram muito bem, porque as pessoas simplesmente não estão dispostas a dar esse tipo de dinheiro por um headset de realidade virtual. O que funciona muito melhor é algo na gama de preço dos Quest 2, os 300 e tal, 400 euros. Além disto, e para resolver os problemas de jogos, o que a Sony vai ter que ter é uma grande base de utilizadores a jogarem com os PSVR 2. Para quê? Para que os desenvolvedores digam, ok, vale a pena perder o meu tempo a desenvolver jogos para aqui, e depois para ter um grande catálogo de jogos para depois serem vendidos na PS Store e a Sony fazer mais dinheiro. Porque pensa da cabeça de alguém que está a desenvolver um jogo. Vou desenvolver um jogo para PlayStation 5 que há milhões, ou vou desenvolver um jogo para PSVR para cá muito menos. Se calhar desenvolve para PlayStation 5, mas se houver muitos utilizadores de PSVR, então vais desenvolver para os dois. E dito isto, com este bolo, com isto tudo em mente, quanto é que eu acho que os PSVR 2 vão custar? Há alguns na casa entre os 300 e os 400 euros. Mais do que isto, eu ficaria surpreendido, e acho que só acontecerá se o preço das peças no mercado se mantiver muito alto, mas ele também tem tendência a diminuir com o 2022 e com a normalização das coisas. Posto isto, se ficaste até ao final do vídeo, muito obrigado da minha parte, e diz nos comentários o que é que achaste dos PSVR 2 e, além disso, quanto é que achas que vão custar, qual é que é o teu palpite e quando é que vão sair. E já agora, porque eu sei que vão haver pessoas a perguntar, só Bernardo, mas isso estás a gravar com green screen? Não, não estou a gravar com green screen. Isto, malta, é só uma de muitas novidades que vocês vão ver ao longo dos próximos tempos aqui do Estúdio Novo.